Chamando aí o pessoal de fora. Vamos retomando, então, aí o pessoal vai começando e vai entrando, tá? Então, a gente vai dar sequência aqui ao evento. O café é bom, né? Mas está aqui o nosso amigo Sávio Marques. Ele vai falar um pouquinho de IA para a gente. Tá? Ele trouxe uma apresentação bem robusta. Sávio, o microfone é todo seu. Obrigado. Fala, pessoal, tudo bem? Para quem está aqui desde as 9, né? Vou tentar ser o mais breve possível. Vamos tentar ser mais interagir. E eu vou trazer algumas coisas que a gente tem de futuro. Vou mostrar algumas coisas que a gente está para lançar ainda, eu acho legal, já que vocês fizeram todo o trabalho para vir para cá. Então a gente quer mostrar algumas coisas que está para lançar ainda, então acho que faz legal vocês já entenderem. Vamos falar de alguns conceitos de IA, que eu acho que também é bem válido, né? Apesar que o Seco já deu uma introdução muito do IA para funcional. Foi falado aqui também da parte do Joule. Mas a gente vai dar uma visão geral de tudo e se tiverem dúvida, tá, gente? A ideia é que vire uma conversa, não seja simplesmente eu mostrar coisas da SAP aqui, que todo mundo saia com algum conceito, alguma coisa nova aí que seja interessante. Beleza? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Sávio Marques, já trabalhei com uma boa parte de uma galera aqui, tenho 22 anos de SAP, trabalhando com SAP, mas na SAP há 3 anos. Antes eu trabalhava fora, numa consultoria fora do país, mas eu resolvi pela primeira vez ser CLT e trabalhar na área de vendas, né? É um grande desafio no começo, mas a gente vence. E vai ser um prazer a gente mostrar tudo. Vamos começar então. E a ideia é que na SAP a gente não fala AI por AI, né? A ideia é que a gente fala de inteligência artificial realmente aplicada aos negócios. Por isso veio o nome SAP Business AI. E qual que é a ideia, né? A SAP, há um mês atrás, ela acabou de lançar qual que é a estratégia das empresas, do que ela prevê, inclusive nas suas soluções. Foi falado aqui pelo Seco, por exemplo, do BDC, de como a gente está estruturando agora todas as soluções. E houve uma mudança muito grande de como a gente vai estruturar todo o nosso nível de aplicações, de integrações, de dados e de inteligência artificial. E aí a gente começando aqui pela base, né? A gente tem os nossos sistemas transacionais, SAP ou não, né? A gente está falando aqui de tudo o que a gente chama de Business Suite, S4HANA, SuccessFactors, Ariba, se você tiver, por exemplo, um Coupa, a gente entende como são sistemas transacionais. E a ideia é que aqui a gente seja o mais clean core possível. Claro, à medida do possível, né? A gente entende que não dá para fazer tudo clean core. Mas por que isso? Por que a gente tem que ter o mais standard possível? Porque se a gente tem os dados realmente harmonizados, a gente consegue ter uma camada de dados onde a gente consegue ter eles com uma semântica muito rica, realmente rica, que te permita você poder usar esses dados para gerar insights, para você poder gerar relatórios, você ter velocidade, né, na obtenção dessas informações. Mas não só isso. Isso aqui é a base para o que vem para o futuro, que é o que eu quero falar hoje, que é a parte de agentes de inteligência artificial. Com isso, com os dados, com tudo organizado, a gente tem contexto para poder ter uns sistemas de agentes de IA. E aqui que vem a revolução, e aqui que eu fiquei assustado. O poder que tem os agentes de IA. Mas a gente vai falar mais para o final um pouco deles, né? E aí, dentro dos milhões de nomes e soluções que a SAP tem, a gente tem aqui, né, o conceito que a gente fala AI first, switch first. Tentar sempre dar prioridade para o que a gente tem de solução utilizando inteligência artificial. Então, a gente tem aqui a nossa base, né, os nossos sistemas transacionais, inclusive de terceiros, podendo trazer toda essa informação, às vezes replicando, às vezes pegando live para a camada de dados, que hoje é o Business Data Cloud. Para quem nunca ouviu falar do Business Data Cloud, a gente está juntando DataSphere, vai puxar coisas do BW antigo, lá aquele BW que ainda não era HANA que você tem, você vai conseguir subir para cá. Você vai ter o SAP Analytics Cloud aqui dentro. Você vai ter uma série de ferramentas para te ajudar a ter os dados mais harmonizados possíveis. E também a gente fez a parceria com o Databricks, que permite que, além de facilitar você pegar dados de terceiro, né, as ferramentas do Databricks ajudam muito, mas você também fazer cenários de inteligência artificial
usando as ferramentas do Databricks, né? Alguém já mexeu aqui com o Jupyter Notebook, mexer com essas ferramentas? Legal. E eles são os diferenciais do mercado hoje. E você vai poder trabalhar, né? O cientista de dados consegue trabalhar muito mais fácil usando essas ferramentas mais padrão de mercado. E a ideia é que aqui a gente mantém o dado onde deveria estar. E essa é a estratégia da SAP referente a dado, e a gente vai vir muito forte. É o nosso novo RISE, eu costumo dizer, que é onde a gente está colocando muito esforço dentro da SAP. E aí, a partir disso, a gente tem até o banco Knowledge Graph, é muito técnico, não preciso levar, mas a ideia é que a gente tenha todo o seu contexto de negócio num formato para onde que a IA consegue entender. Então, ela consegue pegar seus dados, entender como é que está a ontologia, né, como é que esse dado está organizado, e ela consegue fazer buscas e te trazer informação. E aí, com tudo isso, a gente pode falar de agentes, que aí vem o Joule Agent, que vai ajudar realmente a gente no dia a dia, vai ser o nosso, mais do que a Joule, que hoje é o copiloto, né? E apesar que o nome Copilot não é um nome exclusivo da SAP, né? O nome do produto da SAP é Microsoft Copilot. A ideia de copiloto, a Joule é um copiloto, é te ajudar no dia a dia, né? O seu todinho, né? Seu companheiro de aventuras. Mas os agentes... Mas os agentes, eles fazem mais, né? Eles vão fazer mais do que só te auxiliar no dia a dia. Legal? E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é que a IA pode ajudar a gente em todas as áreas. Não só compras, não só suprimentos, mas a gente tem que começar, principalmente o público está aqui, começar a olhar que o primeiro lugar que a gente pode usar a IA é dentro da própria TI. A gente consegue ganhar performance porque eu acho que é o ativo mais difícil hoje que a gente tem dentro da TI é tempo, né? É o mais escasso. E a gente consegue usar, seja usando um ChatGPT ou qualquer outra tecnologia, a gente começa a pensar, cara, por que eu não começo a usar automações, usar IA para resolver meus problemas de TI, para me liberar tempo para realmente fazer essas coisas novas, né? A gente fala aqui de Clean Core, né? O pessoal da Tachyonics, estava o Lucas aqui, jornadas para Clean Core, a gente tem várias coisas que a gente quer para o futuro, mas a gente tem que liberar tempo para a gente, para poder conseguir fazer. Então, existem várias coisas que a gente consegue usar a IA para ajudar no dia a dia. Mas a gente tem que ter uma visão de uma coisa. Quem que a gente vai afetar? Quem são os agentes que a gente está afetando? Quem são os pilares que a gente está afetando com a inteligência artificial? E, claro, deixando as pessoas no loop, a gente tem que entender que a gente tem 3 áreas que a SAP vai afetar aqui nas nossas soluções. Os processos, né, básico, a ideia é que os processos sejam mais rápidos, mais fáceis, com menos erros, então a gente vai usar a IA para ajudar nisso. As pessoas, a Joule é um artefato para ajudar as pessoas no dia a dia. Inclusive, vou mostrar aqui a Joule para consultores. Eu tenho uma Early Adopter aqui, vou mostrar para vocês como é que vai ser a Joule para consultores. E ajudar a democratizar a tecnologia. Por quê? Quem aqui é a ABAP? Já desenvolveu a ABAP? Legal. Quem já migrou para o BTP, já aprendeu novas linguagens? É um pouco mais complicado, né? Mas, agora, eu tive que aprender na raça, era o meu superpoder. Agora, a Joule me ajuda. Vai me ajudar nesse passo, né? Eu não fico mais travado olhando um monte de fóruns e tudo mais. Ela me ajuda, ela me gera o código e eu vou corrigir em cima dela. Então, a ideia é que a tecnologia, a IA na tecnologia, ela democratize. E ajuda a gente no dia a dia, inclusive a gente que está pensando em melhorar, mudar de carreira ou evoluir, conhecer coisas novas. E aí, né, no meio de tudo isso, como é que a gente estruturou a nossa oferta de inteligência artificial? São basicamente 3 pilares, né? A gente vai começar aqui com a IA customizada, personalizada, que é desenvolvida dentro do BTP. Dentro do BTP, a gente tem o que a gente chama de fundação de inteligência artificial. A gente tem um monte de serviço aqui com inteligência artificial. Um dos serviços que eu mais gosto de mostrar é o serviço de OCR com IA generativa. Esse serviço é um serviço que você pode usar, né, que a gente chama de white label. Você pode usar em qualquer solução, SAP ou não. E o mais impressionante é que eu não preciso treinar a máquina para fazer uma extração de uma nota fiscal. E aí, por exemplo, né, a Tamires e o Pudense vai falar aqui um pouquinho da parte fiscal, né, da parte de reforma tributária, e até vai falar um pouco, talvez existem soluções para nota fiscal de serviço, de entrada, mas existe, por exemplo, nota fiscal de serviço de prefeituras que eu não tenho esse padrão ainda, eu não tenho como buscar. E eu posso usar a IA para fazer isso. E aí, eu correndo o risco aqui,
eu vou entrar na solução para mostrar como que ela funciona. O que eu faço? Só carregar de novo. Eu preciso definir o que a gente chama de esquema. O que é esse esquema? Esse esquema nada mais é que o meu padrão de extração. Eu defino o nome do campo e a descrição do campo que eu quero extrair de qualquer documento, sem padrão. Só isso. E é claro que eu uso algumas técnicas, né, para quem conhece a parte mais fiscal. Tem prefeitura que chama descrição do serviço, tem prefeitura que chama discriminação do serviço. E aí, o que eu faço? Eu coloco os dois aqui, para facilitar. Tem outras que, por exemplo, chama data de competência, tem outras que chama data de fator gerador. Eu coloco os dois. E aí ele tem uma inteligência para conseguir fazer extração. Eu só defini isso, tá? E o tipo de campo. E aí a gente vai subir aqui um documento. Eu vou carregar uma nota fiscal aqui. Assim. E aí eu vou carregar aqui. Eu tenho algumas notas minhas. Só subir aqui. Subiu uma aqui, ó, de Matão. E aí ele vai rodar. Lembrando, né, que a generativa, cada execução dessa, às vezes usa mais energia do que uma carga de um iPhone, tá? Então, assim, o processamento é meio absurdo. Então, não é online. Então, enquanto vai carregar essa, eu vou subir uma nota fiscal mais complexa ainda, que é a nota de Salvador. Um cliente liberou para a gente, permitiu a gente usar essa nota porque é um caso muito específico. Ó, enquanto a de Salvador está carregando, a de Matão já subiu. Eu só coloquei os nomes, né? E aí ela aqui, sozinho, sem precisar treinar nada, ó, já trouxe o número da nota, data de emissão, nome do prestador, CNPJ do prestador, nome do tomador. Lembrando que o contexto, ó, se você só olhar aqui do lado do campo, os dois são o mesmo, mas ele olha no contexto geral. Descrição do serviço. Inclusive ele está aqui, ó, o valor do serviço e o valor do imposto. Alô? Aí, beleza. Legal? Esse é um padrão, mas vamos olhar o outro padrão, né? Que a gente tem aqui, ó, de Salvador. Que esse padrão aqui, ó, ajuda todo o caboclo. Olha só como que eles colocam que o ISS deve ser retido. A marca d'água. Para você fazer uma extração disso, né? E o mais impressionante, eu vou até dar o zoom, porque é difícil para a gente ver aqui a distância. Ó, ele pegou o CNPJ certo. Ele pegou a razão social. Ele pegou aqui, ó, o tomador, a descrição. Trouxe aqui, ó, valor serviço e, ó, do ISS, ó, certinho. E aí, legal. Mas isso aqui é alta tecnologia e não é barato. A gente tem que abrir que não é barato, porque ele tem um nível de processamento absurdo. Eu não vou fazer isso para o geral, para as notas de São Paulo, para as notas de Campinas, para as notas das prefeituras que a gente mais usa. Mas para aquelas prefeituras exceções, cara, eu não preciso ter que programar isso. Eu posso usar esse serviço para me ajudar. Inclusive para extrair, a gente tem aqui para extrair de XML. Mas a gente sabe que é o seguinte, né? Cada prefeitura decide de um jeito. Quem é responsável por te enviar o documento fiscal é o fornecedor, não é a prefeitura. Às vezes ele só te manda o XML, às vezes te manda só a nota. E aí a gente consegue usar a IA para ajudar nesse dia a dia. Além disso, a gente tem um hub de IA generativo. O Seco falou um pouquinho, né, desse hub. E a ideia da SAP é o seguinte: a gente não é provedor de LLM, mas a gente usa os LLMs melhores do mercado para embutir inteligência artificial na nossa solução. E o que é legal desse hub? Eu até vou trazer aqui uma solução que eu construí em cima desse hub. Imagina o seguinte: a SAP foi em todos os maiores players de inteligência artificial e a gente fez o seguinte: foi lá e garantiu, ó, a gente vai fazer uma parceria, você vai liberar para a gente poder vender esse serviço, só que eu vou vir aqui de tempos em tempos e vou fazer uma auditoria e você vai ser garantido contratualmente que eu não vou usar os seus dados para serem treinados. Então, o cara que vai usar o dado SAP para interagir com esses modelos de linguagem, esses GPTs, ele vai estar protegido. O único pescoço que ele vai ter para apertar é o nosso e vai ser nossa responsabilidade se esse dado for usado para treinar, for
for modificado ou eu tiver alguma questão referente à LGPD com esses dados. E o mais legal disso não é só isso. Quem chegou a brincar com o DeepSeek, que acabou de lançar, alguém já chegou? Imagina o seguinte, você construiu toda uma solução no GPT, que é ainda caro, e aí vem o DeepSeek que faz. Você vai ter que fazer um novo contrato. Aqui não, aqui a gente tem uma aplicação, a gente simplesmente muda o apontamento e você começa a usar um novo modelo aqui, sem precisar ter que refazer tudo que você construiu de desenvolvimento no BTP. E por isso que a gente tem esse hub. E aí, entrando no hub aqui, para a gente dar uma olhada, deixa eu só abrir aqui. Aqui a gente tem uma área dentro do BTP, onde a gente consegue olhar todos esses modelos, ver tudo que a gente está disponível, e a gente tem principalmente para clientes públicos, a gente tem duas características de modelo. A gente tem modelos remotos, que são esses que eu fui lá e fiz esse contrato, que é a Gemini, ou GPT, mas eu tenho alguns, igual esse SAP Managed, que eu tenho uma máquina privada dentro da IBM com esse modelo rodando, responsabilidade da SAP. Então, dá um nível de segurança a mais. Só que se tiver cliente que fala assim, não quero saber, eu quero o modelo da própria SAP, que ela vai hospedar. A gente também tem modelo aqui, que é o Mistral, por exemplo, para você utilizar. Então, você tem, indiferente das suas necessidades, das suas regras dentro da empresa, você tem modelos para tudo. E aqui você tem uma área que você pode brincar, né, no dia a dia, e ver qual que é o modelo que funciona mais para você, fazer o que a gente chama de prompt engineering. Então, se eu vim aqui, escolher o modelo, vamos pegar o mais básico, que todo mundo usa, que é o GPT-4. E eu vou perguntar aqui, deixa eu só definir alguns parâmetros, para ele falar um pouquinho menos, senão ele vai falar. E eu vou perguntar aqui, só um pouquinho, qual RP líder de mercado? Trouxe a gente primeiro. Legal. Vamos ver se tem o mais barato. O Gemini 1.0, ele é bem mais barato. Vou entrar aqui no Gemini. Vou também diminuir para ele não ficar falando muito. E vou fazer a mesma pergunta. Deixa eu dar o zoom, né? Esse é o modelo. Esse é que eu vou usar. Mais barato e ainda foi sucinto. É isso que a gente precisa. E aí você tem aqui tudo. Você pode gravar, você pode testar, você pode orquestrar, você pode fazer principalmente também anonimização e mascaramento. A gente tem função disso aqui. E ajuda muito, muito, porque se você quer principalmente mascarar dados que influenciam a LGPD, facilita muito. E está tudo aqui dentro, num lugar só. E o custo não é muito diferente do custo de você contratar direto. Pelo contrário, porque como a gente consegue volume, acaba saindo mais barato. Beleza, isso aí é customizado. Fechou. Agora a gente vai falar de recursos integrados no S4HANA. Ou no Success, né? É o que a gente chama de Embedded AI. E o que é legal hoje, tá? Você tendo o S4, mesmo não sendo RISE, você tem alguns cenários de machine learning que você já pode rodar dentro do seu RP. E tudo bem que são cenários mais simples de machine learning, mas você já pode usar IA. A gente já tem um monte de casos prontos dentro do seu... A partir do, acho que do 1909, 2020, você já tem vários casos de IA lá que você pode utilizar. E está tudo dentro de uma aplicação que a gente chama aqui de cenários inteligentes. Vocês podem entrar no ambiente de vocês. Deixa eu até entrar aqui em um. Estou aqui no S4HANA atualizado. Se eu vim aqui e buscar Intelligent Scenarios, eu consigo ver todos os cenários que eu já tenho disponíveis. Seja cenário que a gente chama de side by side, ou seja, integrando com a IA no BTP, generativa, ou seja, cenário que você vai fazer machine learning normal. E o que é legal disso, né? Eu tenho um monte de cenário aqui. Cenário para me ajudar, inclusive, a fazer compensação, reconciliação bancária, olhar, por exemplo, o estoque que está em trânsito, materiais que não são movimentados. E aí até eu vou trazer o modelo aqui, para ficar um pouco mais rápido, via vídeo,
de qual que é a ideia da IA dentro do S4. Eu tenho um recurso aqui, por exemplo, que é previsão de entrega de pedidos. O que ele vai fazer? Você vai ativar esse cenário, ele vai rodar na sua base, vai fazer todo o machine learning, e aí você vai poder entrar na aplicação normal, né? A nossa nova aplicação aí de olhar os itens de pedido. E aí o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter um campo específico que vai te determinar se há uma previsão de atraso ou não. Independente se o cliente prometeu uma data para você, a ideia é que a gente tem aqui, ó, um campo que fala assim, por mais que ele te prometeu, ele nunca entrega nessa data, né? Ele vai te liberar. Para você, usuário, fala assim, opa, eu tenho que ficar esperto com isso. E a ideia da IA, quando a gente fala de IA no processo, é isso. Não estou criando uma aplicação nova, não estou mudando a sua interface, eu estou adicionando uma informação a mais aqui, uma predição. Esse cenário, por exemplo, já existe no S4 on-premise. Na 2020 já existe. Está melhor agora, né, na 2502, que acabou de lançar, mas você tem, já pode talvez ativar dentro da sua empresa, e às vezes você tem, né, uma pressão de, a gente precisa colocar cenários de IA. Você já tem alguns cenários lá, independente se você precisar usar generativo ou não. E eu tenho vários outros exemplos aqui, mas eu quero falar de agentes. E a ideia, né, que a gente libera agora mais de 400 casos até o final do ano. Já tem mais de 200 que foi liberado agora no Q1, mas a gente está liberando um pouco mais. E a ideia é que alguns você precisa de contratar unidades de AI, alguns você precisa conectar com o BTP, outros já faz parte, você não precisa mexer em nada. Depende muito de cada cenário. E aí, eu corri um pouco essa parte que eu queria falar muito de agentes, que é o que vai revolucionar, né? A gente está fazendo tudo isso de Business Data Cloud, de dados, de Clean Core, para a gente poder ter os agentes. E aí o bom é que o pessoal já deu uma introdução aqui da Joule e de IA, me ajuda a explicar um pouco mais sobre o que é os agentes. E aí, começando pela Joule, a Joule é o copiloto, né? Como eu falei, é o nosso todinho, e ela vai ser a nossa porta de entrada para comunicar com agentes, ou buscando informações, ou você na persona de um consultor, de um desenvolvedor para te ajudar a codificar, ou do usuário para te ajudar a fazer uma atividade no dia a dia. E aí a gente já está liberando, né, a Joule para consultores. A Deloitte já comprou fora do Brasil e eles estão tendo um ganho gigantesco, cerca de 1h30 a mais todo dia que eles estão economizando de consultor, né? Imagina quantos consultores júnior param um sênior para ajudar em uma dúvida simples. E eu trouxe aqui uma versão dela, deixa eu até dar um refresh, para a gente tentar fazer uma brincadeira aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos perguntar aqui, já que o pessoal vai falar de fiscal aqui depois de mim, eu vou perguntar sobre como é que eu configuro imposto retido no Brasil. Né? Super simples, né? Vamos ver se faz? Vamos lá, espera aí, só um pouquinho. Deixa eu deixar o microfone aqui um segundinho. Lembrando que já está começando a ficar em português, né? Nem tudo ainda está. E isso vai ser um grande diferencial, porque imagina você ter toda a documentação SAP na sua mão deixa eu ver, está carregando? Ah, claro que ia dar problema, né? Estava estável. O bom é que eu consigo copiar aqui. Eles mandaram para um outro aqui, ó, uma interna. Vamos testar. Legal. Ah, agora sim, eu até abro novas conversas, já está com nova interface. Mas ela está pensando demais, né? Vamos esperar aqui. Enquanto isso, você gosta de fazer live, né? A gente sempre tem surpresas. A Joule, já mostraram a Joule para vocês, né? Num cenário de pedido, se eu não me engano. Eu até tinha um cenário aqui de ordem de venda, mas eu acho que eu quero focar mais em agentes, que eu acho que faz mais sentido. Só ver se ela voltou. Ih, ela está pensando ainda. Vamos deixar ela aqui.
fugiu, né? Perguntar de imposto retido, né? Falar de imposto, configuração de imposto, ela foge, né? Assim como nós, consultores, fugimos, né, do assunto. Com certeza. Legal. Mas tudo isso a gente está fazendo para ter sistemas de agente. Imagina o seguinte, que você precisa fazer uma solicitação de um tênis. Você vai pedir isso para o agente comercial. O comercial vai fazer a solicitação para o agente de cadeia de suprimentos, que ele vai olhar se tem na base, não tem, se precisa movimentar o estoque. Caso precise, não tenha no estoque, ele vai mandar para um agente para fazer a compra desse tênis e vai te devolver. Imagina uns sistemas onde a gente consegue fazer essa interação, né? E isso é o futuro, tá? Não é só da SAP. A Google lançou uma semana atrás uma solução de agentes, a Microsoft está para lançar. O mundo inteiro hoje, vocês vão ver no próximo ano, todo mundo vai falar de agentes. Só que assim, legal, todo mundo fala de agente, mas ninguém para explicar, né? O que é realmente, né, agentes? E aí, trazendo uma analogia mais simples, é o seguinte: os modelos de linguagem, né, o GPT, como vocês já falaram, já brincaram aqui, brincaram com o DeepSeek, é um modelo de linguagem, ele produz linguagem. O único jeito de você interagir com ele é linguagem. Então, se você mandar para ele uma quantidade de tarefas, a única coisa que ele pode fazer é texto, te mandar texto com base no dado que ele foi treinado. Legal? Mas, e se a gente fazer aqui, por exemplo, pedir isso aqui para ele, ó, abra um documento, extraindo todas as colunas, separe as 5 com maior valor, converta o valor em dólar e cria o pedido no S/4HANA. Ele nunca vai fazer. Ele simplesmente vai te trazer o processo disso, né? Talvez, se ele estiver bem treinado. E aí, o que uma série de pessoas que estudam, né, a inteligência artificial, inclusive tem um brasileiro que criou uma biblioteca específica para isso, para agentes, pensou: e se a gente juntar a força do LLM como um motor e via programação a gente criar habilidades e ferramentas que ele possa fazer coisas, a gente tem, aí sim, um agente. E aí, vocês vão ver muito desse termo, por exemplo, a Alexa Plus acabou de ser lançada, vai ter propriedades de agente. Quando fala propriedade de agente, é isso, ela poder ir lá, entrar, fazer um gatilho, acessar a internet, fazer coisas, não só te devolver linguagem, mas trazer habilidades. Isso foi feito juntando o LLM com programação, tá? Não é inteligência sozinha. Por trás foi construída essas caixinhas para isso. E aí, o que é a vantagem disso, né? Eu consigo construir agentes especializados. Um, por exemplo, que tem a capacidade de ler um Excel. Outro que consegue classificar, porque a gente sabe que matematicamente é muito difícil trabalhar com LLM, ele não consegue ver valor direito. Outro que consegue, por exemplo, entrar na internet, buscar e calcular esse valor em dólar. E outro que tem a habilidade de entrar no S/4HANA e fazer esse cadastro. Só que eu, como usuário, eu tinha que fazer isso, né, essa orquestração manual. E aí, onde foi a grande sacada? Pô, se a gente tem uma LLM que poderia classificar e ver que atividade é melhor para cada agente, por que eu não crio um outro agente no meio que pega minhas tarefas, planeja, faz uma reflexão e orquestra isso tudo para mim, sozinho? E aí que começou a realmente mudar tudo. E fez o grande diferencial. E aí, qual que é a grande sacada disso? Eu não preciso mais codificar, especificar cada situação do meu processo. E se tiver uma exceção nova, eu tenho que refazer, né, tenho que reconstruir. Eu simplesmente passo para meus agentes as características do meu processo, as ferramentas e como é que ele faz isso. E aí a gente começa realmente a mudar o paradigma. E aí eu vou criar um agente aqui na hora, lembrando que isso aqui vai ser liberado no Q3, tá? No terceiro trimestre, mas eu vou criar um agente aqui agora com vocês, para vocês terem uma ideia do poder disso. Eu ainda tenho 12 minutinhos. Eu só vou primeiro passar aqui ferramentas, né? As capacidades que eu tenho de agente. Primeira, eu posso carregar qualquer ferramenta externa a ele, desde que seja uma interface. Ou seja, se eu quero que o meu agente crie um chamado no ServiceNow, eu consigo fazer isso usando essa ferramenta. Calculadora, a gente sabe, LLM não calcula bem, né? Para ele 9.9999 é maior do que 10, porque tem mais caracteres. Então ele não tem essa referência muito boa. Executar código. E aí eu começo a perguntar aqui, quem mexe diariamente aí com GPT usa no dia a dia? Ah, legal.
vocês não perceberam, mas hoje vocês não estão trabalhando com o GPT puramente, vocês estão trabalhando com agentes. Se você pede um Excel, ele te gera alguma coisa, ele vai gerar um código, vai construir aquilo para você e vai te cuspir. Então, hoje, você já tem um agente que vocês já estão trabalhando no dia a dia e muito discretamente foi vindo isso, essas capacidades. Hoje ele acessa a internet, antes ele não fazia, e vocês já estão tendo isso no dia a dia. Documento, então eu posso, por exemplo, vetorizar um documento. O que é vetorizar um documento? Eu transformar na linguagem que a IA consegue entender. Então eu posso trazer todo o contexto de negócio aqui, e até eu criei aqui um chat que faz isso, né? Eu criei o Benedito, e eu carreguei alguns dados de... Deixa eu pegar aqui. Eu criei alguns dados do Insight Track Campinas. Por exemplo, eu vou vir aqui perguntar para ele: Benedito, eu queria ver palestras focadas em mudança tributária, novas regras fiscais. Quais as que você me recomenda? Eu posso passar, usando aqui tudo BTP, e aí, com a ferramenta aqui de documento, eu gravei os dados que eu peguei na internet, né, daqui, e aí eu peço para ele, vamos ver que ele me retorna, lembrando que demora um tempo, ainda mais a interface com o WhatsApp é uma loucura, e ele trouxe aqui para mim. No evento SAP Inside Track Campinas 2025, recomendo assistir à palestra Desafios da Reforma Tributária Brasileira às 17h, apresentada por Tamires e Pudenzi. Essa sessão aborda questões fiscais e mudanças tributárias no Brasil. Olha que legal. A gente tem algumas opções. E a gente também pode devolver uma atividade para o humano. Eu quero criar uma ordem de venda, só que eu quero que ele preencha a referência. Eu posso devolver para o humano, para ele aprovar aquilo, deixando as pessoas no loop. Eu posso conectar o HANA, e aqui que eu vou conectar com o BDC, para poder buscar o dado já todo bonitinho, para te trazer relatórios, te fazer coisas em cima do seu dado. Ou eu posso fazer uma conexão direta com o S4HANA. O que a gente vai fazer aqui é uma conexão direta para ver o que dá para fazer com os agentes. E eu posso também buscar na internet. Então, eu vou criar aqui meu agente. Vamos vir aqui criar ele. Deixa eu até melhorar o zoom. O nome do agente vai ser City Comercial. E aí ele vai perguntar a especialidade. O que eu vou fazer aqui? Eu até tenho ele aqui, que eu já deixei prontinho. A especialidade dele é responder o usuário, além de criar ordem de venda. Legal? Agora, as instruções. E aqui é o que a gente chama de business constraints, né? As regras do seu negócio, que não tem como ele saber. Aí aqui eu vou colocar as regras. Eu até simplifiquei aqui para ficar mais fácil. Lembrando que isso aqui é uma especificação funcional, tá? Não tem nada de código. Então eu vou vir aqui. O que eu fiz de regra aqui? Ó? Se a identificação do cliente ou parceiro de negócios for um nome, texto e não um número, ele está se referindo ao nome. Por quê? Porque se eu perguntar de um cliente pelo nome, ele tem que entender que não é o código. E ele não sabe dessa regra. Então eu estou colocando aqui. Ó, se você vai perguntar sobre pedido de vendas, como a gente chama de sales order, né, ordem de vendas, eu falo, ó, você vai usar essa API que a gente vai colocar ainda. Se você for criar obter um pedido de vendas, esses campos já são definidos automaticamente. E aí eu ensino algumas coisas pensando que ele usa LLM geral, né, que é só o nosso caso SAP. Formato de campo de quantidade, formato de campo de data. E aí, enquanto melhor inglês vai funcionar. Quanto mais você escrever em inglês, vai fazer funcionar melhor. Porque, por exemplo, data, né, dados, e date, né, data nosso. E aqui, por exemplo, para ele entender, eu tive que colocar os campos de date. Porque se eu colocasse data, ele entendia que é campo de dados, ou seja, tudo. Então tem que ficar muito esperto. A gente vai colocar em português aqui para ficar mais fácil vocês se relacionarem. Mas se puder usar inglês, nem que você escreva em português, pede para o GPT traduzir e joga aqui depois. E aí, ó, eu posso pedir aqui, ó, solicitar que o usuário preencha o campo de referência através da ferramenta Human ao criar uma ordem de venda. Então, isso aqui é a minha definição. Quantos espaços de pensamentos máximos eu posso ter? E aí é aqui que começa a ficar assustador, porque eu vou interagir muito com os LLMs. Então, eu vou pedir aqui, ó, 75
passos. E eu vou ativar atividades de pré e pós-processamento. O que é isso? Pré-processamento, ele entender as instruções, decompor, planejar e executar. E depois, pós-processamento, ele olhar aquela resposta e ele falar, isso, está legal ou não está legal? Preciso fazer algo diferente? Ele tem esse refinamento. E aí eu posso fazer a parte aqui que a gente chama de orquestração, é para mascaramento e filtro. Eu não vou fazer agora. E eu posso usar os modelos que eu tenho configurado lá no meu BTP. Eu posso usar não só o OpenAI, mas eu vou usar aqui o OpenAI, que é o que está funcionando melhor hoje. E como eu vou interagir muito, processar muito dado, eu tenho que definir 2 modelos. O modelo base, que é o modelo mais baratinho. Caso eu tenha algum problema, eu tenho um modelo avançado, que é o modelo que ele consegue fazer algumas coisas mais, porque senão vai ficar muito caro, porque o nível de interação é muito grande. Então, eu criei aqui, essa foi a especificação do meu agente, vou adicionar as ferramentas agora. Então, a primeira ferramenta que eu vou colocar aqui é a Human. Legal. Vou adicionar agora aqui, ó. Lembra que eu falei de OData, né? Vamos fazer integração direto com a S4HANA. O que ele vai pedir aqui? Vou colocar aqui, ó, produtos, OData. Ele vai pedir um destination. Para quem não conhece o destination do BTP, é basicamente uma SM59. É onde está essa API dentro do S4HANA. Então, eu vou deixar ele que só pode ler. E eu tenho já aqui gravada no meu ambiente qual que é a destination. Legal. Vou adicionar, além de produto, eu quero parceiro de negócio, né? Para quem ainda não foi no S4HANA, é cliente, fornecedor, é parceiro de negócio. Eu vou colocar aqui business partner e a destination é essa aqui. E, além disso, eu quero que ele veja a entidade de ordem de venda. Então, eu vou vir aqui, Sales Order. Só que aqui eu vou deixar ele gravar também, tá? E aí eu vou pegar a Destination que eu tenho aqui. Então, pensando aqui, não é realmente ferramentas. Cada ferramenta dessa, na verdade, é um agente separado também. É que no conceito, para ficar mais simples para a galera entender, a gente chama de agente e ferramentas. Então, aqui, ó, criei, aí eu já posso testar. Deixa eu só ver aqui se ele está conectando, belezinha. Ah, que legal. Eu vou alterar, porque provavelmente é Products. Vou ver se ele volta. Dá um refresh. Não liberou. Claro, a nossa conexão ali parou e não deixou a gente rodar. Mesmo o ambiente estando aqui. Mas, independente disso, eu vou entrar aqui, ó, no administrar pedidos do cliente. Vamos iniciar aqui. Ó, tem algumas ordens desses clientes aqui. Eu vou pegar um agente que já está pronto, tá? Exatamente igual. Então, vou vir aqui. Ó, eu tenho aqui um agente comercial. Ó, que já está... É as mesmas coisas, tá, gente? E eu vou executar aqui um teste novo. Vamos ver se ele vai liberar agora. Lembrando que eu estou em Lab Preview, né? Isso aqui é totalmente demo, então não tem obrigação nenhuma, eles me dão de funcionar, mas a gente gosta de correr esse risco. Então, ó, ele abriu um chat e colocou as minhas ferramentas. E aí agora eu vou começar a fazer pergunta. Então, se a gente olha aqui, ó, tem esse cliente, essa é a última ordem do cliente Intelicorp, a nota 11. Então, eu vou vir aqui e vou fazer essa pergunta para ele. Qual a última ordem do cliente Intelicorp? Traga todos os detalhes, inclusive do item. Eu vou mandar e... Ah, minha conexão, que beleza. Cancelaram a minha conexão. Mas acontece.
Eu até tenho um ambiente aqui do Canary que eu acho que eu consigo conectar. Vamos ver se ele vai liberar. E enquanto está entrando nesse aqui, deixa eu só pegar aqui os agentes. A Ju para consultor voltou. Ó. Vamos perguntar aqui do withholding taxes. Vamos ver o que ela vai retornar. Ó, eu tenho aqui os agentes. Ó, já tinha um agente aqui nesse ambiente. Vou ver se eu consigo executar. Acabou o horário aqui, peraí. Só mais 2 minutinhos, pode ser? Teste 2. Vamos ver se ele vai. Por isso que é bom ter 2 ambientes, né? Esse ambiente Canary é um ambiente que funciona só para nossas betas. E eu tenho esse agente aqui já. Se vocês olharem, ele está fazendo várias coisas. Ó. Ele descobriu qual que é a entidade, ele acessou, está pensando, e aí ele vai estruturar isso para mim numa resposta. E o que é importante nos agentes, em qualquer ramo da IA que vocês forem construir para qualquer cenário? Tem um pilar que chama explicabilidade. E se eu não puder explicar o que a IA fez, não é válido, não é uma IA responsável. E aí ele trouxe aqui, ó, vamos ver o que ele trouxe. Ó, trouxe aqui ó, a ordem 11, que foi a ordem lá. E o produto é o TG11, número 10. Se eu vim aqui no S4, ó, se eu entrar aqui, vamos entrar no pedido, TG11, item 10, 2 quantidades. E aí eu posso ir além, que se eu tivesse que fazer isso via programação ia ser uma loucura. Mas eu posso, por exemplo, deixa eu só abrir aqui, pedir para ele fazer isso aqui, ó. Cria uma nova ordem de venda com o dobro da quantidade para o cliente Campus Corp, que é outro cliente. Imagina se a gente tivesse que programar isso. Que loucura que seria. E não é sempre que funciona, tá, gente, que ele está processando aqui, mas ele, cara, 70% das vezes está funcionando, pensando que a gente está em alfa, nem beta ainda, então, pô, já é uma evolução. E aí, quando ele está pensando aqui, ó, lembra que eu falei de explicabilidade? Aqui ele guia tudo que ele fez, ó, de interação, ó. Separou as instruções, ó, ele trafegou isso aqui, decompôs, planejou, voltou para a gente, ó, trouxe o retorno, olhou o que tem dentro da API, voltou, olhou o que tem dentro na outra endpoint, voltou, fez a chamada, retornou, ó, achou o código final 11, dele, aí sim que ele foi buscar as ordens na outra API. Então ele tem todo o histórico do que ele foi feito aqui. Vamos voltar aqui. Ah, ó, ele já me devolveu para eu preencher a referência. Então a referência vai ser city camp. A gente vai mandar. Vou deixar ele retornar essa. O pessoal não fez muito bem esse Fiori. Será que eu tenho que fazer de novo? City camp. E aí ele está pensando aqui, ó, eu vou criar uma nova ordem de venda para o Campus Corp. Claro que vai levar um tempo aqui, mas ele tem propriedades, por exemplo, de fazer gatilhos, de te mandar uma notificação no WhatsApp, se você quiser, no seu Teams, ou devolver para a sua Joule. Porque o ponto de chamada desses agentes é a Joule.
Lá vai ser, ou você pode desenvolver uma integração, né, via API para fazer. E vamos ver se ele fez? Criou a ordem 14. Estou na 13, vamos buscar aqui. 14, criou aqui, referência Citecamp. O dobro do valor da anterior. Vamos entrar aqui. Deveria estar com 4 itens. Está aqui, Ele criou automaticamente. Eu não programei nada, gente. E eu estou assustado com isso, porque é a novidade. Tipo, cara, não precisei programar nada, eu não defini essas regras. Eu só dei acesso a 3 informações muito básicas. Material, cliente e ordem de venda. Imagina você trazendo tudo para um banco onde você consegue olhar rentabilidade passada, futuro, datas de entrega. O que ele vai poder fazer? É só o começo, tá, gente? E é assustador para o bom e para o ruim também. E aí, com isso, né, eu queria deixar uma reflexão para vocês de, cara, que coisa do meu trabalho, de preferência que eu não goste, que eu acho muito trabalhoso, que eu acho chato, talvez eu conseguiria usar IA para me ajudar, para melhorar. Seja SAP ou não. Eu acho que eu queria sair com essa pensata, né? Eu já uso muito, até para fazer PowerPoint eu já estou usando, para fazer vídeos, tradução, legendas. Eu acho que a gente tem que começar a usar para o dia a dia para facilitar nossas vidas. E com isso eu agradeço o tempo de vocês. Obrigadão aí. Obrigado, Sávio. Valeu. Foi ótimo. Acho que estava todo mundo com o olho bem aberto. Essa é boa. Acho que estava todo mundo prestando atenção. Assim, o tema é muito interessante mesmo. Bom, pessoal, a gente dando sequência aqui ao evento, a gente tem a nossa última apresentação aqui, falando sobre reforma tributária.